Olá, bem-vindos a esse canal onde a gente fala de pediatria. Vou continuar respondendo as perguntas hoje, falando hoje sobre o isolamento social na criança. Bom, uma série de perguntas vieram, eu resumi algumas coisas e algumas foram muito interessantes, né? Uma delas é se a criança pode brincar ainda com outras crianças se ela não tiver nenhum sintoma e se essas outras crianças também não tiverem nenhum sintoma. Aí a gente entra numa questão que é bastante complexa. A gente tem que lembrar que a função do isolamento social é impedir que haja um aumento muito dramático nos casos da Covid-19. Por quê? Porque o sistema de saúde não vai dar conta. A gente não tem como atender todo mundo se o número previsto de doentes acontecer de uma vez só. Então, esse é um dado importante. A segunda coisa é que a criança costuma ser assintomática. Então, a criança ela pode não ter sintomas leves e está transmitindo. Então, o que acontece? Quando você leva teu filho para brincar com outra criança, você não está sabendo nem se teu filho pode estar com a Covid-19 e nem se essa outra criança está. Então, é um momento que vai exigir muita paciência dos pais, né? E da criança. A paciência da criança, ela vem daquilo que ela aprende com os pais. Então, quanto mais se puder manter esse isolamento social, melhor vai ser para todo mundo. Outra pergunta que é bem interessante é: e se a criança tiver com a Covid, como na prática se faz o isolamento? Eu tenho um vídeo sobre isso, falando do isolamento social, do isolamento domiciliar, do afastamento social. Mas vamos pensar isso na criança. O afastamento social é isso que a gente está fazendo, deixando as crianças fora do convívio com as outras, longe da escola, e isso tem segurado o número de casos da Covid-19. O isolamento domiciliar é aquele previsto para quem está doente. É quando a pessoa vai ficar o máximo de tempo possível e da melhor forma possível isolada do resto da família. O que passa a ser uma coisa impossível no caso da criança. A criança precisa ser cuidada, ela precisa muitas vezes ser trocada, tomar banho, né, conforme a idade da criança, mas a gente tem que lembrar que a criança precisa de toque, ela precisa de colo, de aconchego, de carinho. Criança não sobrevive 14 dias sem isso, né? Então, as condutas de isolamento domiciliar que se aplicam para um adulto não vão servir para uma criança. Isso quer dizer o quê? Que a criança que tiver Covid, ela vai circular pela casa e provavelmente vai infectar os adultos que estão ali. Então, qual vai ser a conduta? As condutas de higiene, dentro do possível, tentar passar alguma solução que diminua a quantidade de vírus nos móveis, né? Ou água sanitária, ou álcool 70. Sempre que possível, se essa criança for maior, usar mesmo dentro de casa a máscara para não emitir esse vírus, mas sabendo que provavelmente esses adultos vão se contaminar. E daí, esses adultos vão entrar naquilo que a gente chama de isolamento social. A recomendação é isolamento domiciliar para quem está doente, que é ficar de preferência num quarto separado. Para os contatos dessa pessoa que está doente, a gente recomenda o isolamento social, que é não sair de casa. Então, se você tiver com o teu filho com Covid-19, a recomendação é que você faça durante 14 dias o isolamento social. Ou seja, não é isso que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo afastamento. Isolamento é um passo além. Então você não pode sair de casa, a não ser em casos extremos, daí com todos os cuidados, máscara, higiene, tudo isso. E se um dos pais ou um dos adultos que cuida dessa criança começar a ter sintomas da Covid, ele deve entrar em isolamento domiciliar, com aquelas condutas. Enquanto for um caso leve, não precisa buscar um médico, né? Ela pode entrar em contato com seu médico ou ligar para 136, que é o telefone do Ministério da Saúde, e se tiver sintomas mais graves, aí sim procurar um serviço de saúde. Veio outra dúvida que me parece ser uma dúvida bastante angustiante para os pais, que é: no hospital, a criança fica sem os pais? Não.
É proibido que uma criança internada fique longe dos pais, né? A gente sabe que a criança ela precisa desse contato, precisa dessa proximidade. Você não pode pegar uma criança pequena, principalmente, e internar sem a presença dos pais. Então, quando a criança eventualmente vai para um hospital e precisa ser internada, um dos pais vai junto. E aí vai ser dado preferência para que seja apenas um durante todo o período de internamento, para que não haja essa circulação entre o interior do hospital, que é um ambiente onde pode haver a Covid, e o exterior. Mas não se preocupe, seu filho não vai ficar sem você. E outra pergunta que me foi mandado por uma mãe, ela é psicóloga, que é: como falar sobre o isolamento com as crianças? Bom, eu tenho uma opinião sobre como se falar com crianças e eu acredito que se aplique aqui. A gente não mente para a criança. Então, a gente vai ter que dizer para a criança, dentro daquilo que é compreensível para a idade da criança. A gente conversa diferente com uma criança de 10 anos ou uma criança de 6 e uma criança de 2 anos. Mas a gente vai contar para essa criança o que está acontecendo, a gente vai dizer para essa criança que é um momento em que tem que haver o isolamento, porque existe um vírus, existe um bichinho, existe alguma coisa que está fazendo mal e que pode fazer mal para ela. Ao mesmo tempo, a gente vai dizer para essa criança que, apesar do perigo, os pais estão cuidando dela. Que os pais estão ali presentes, que eles vão cuidar dela, se acontecer alguma coisa, eles vão saber o que fazer. E eles vão dizer também o seguinte, que se acontecer alguma coisa com eles, eles sabem o que fazer, que tem o seu médico, que tem para onde ir e que está tudo sob controle. Então, nesse sentido, é importante que a gente conte para a criança de uma forma clara e que a gente dê para ela a segurança que é necessária, aquela segurança que os pais passam. Essa questão da sinceridade, ela é bem importante. Eu vou usar um exemplo, né? As mães às vezes se deparam com essa situação. Acontece alguma coisa e a mãe está triste ou está chorando e vem a criança e diz assim: o que está acontecendo, mãe? E a mãe fala: não, não é nada. Então você imagina, para uma criança pequena que vê a sua mãe chorando, ela sabe que quando ela chora, quando a criança chora, ela está tendo alguma coisa ruim. E ela pergunta para a mãe: aconteceu o que, mãe? E ela diz nada. Ela vai acreditar no quê? Naquilo que ela percebe ou naquilo que a mãe demonstra. Então, as crianças, elas fazem uma leitura muito ampla do ambiente. Não é só aquilo que a gente fala. Elas, ao mesmo tempo que elas estão escutando, elas estão lendo todos os outros sinais. Então, é importante que a gente não negue a gravidade, que a gente não exagere a gravidade, que a gente dê o tamanho certo para a coisa e que a gente passe para a criança a segurança de que ela está sendo protegida pelos seus pais. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês no próximo vídeo e até mais!